Eu sou Sailor e acho que eu já deixei mais que claro o meu amor pelo Howard Phillips Lovecraft e suas histórias, tanto aqui quanto no meu podcast, que eu já falei diversas vezes sobre ele, e principalmente aqui no canal que tem vários vídeos sobre ele, sobre os livros dele, né, sobre seus contos. Se vocês deixarem, eu posso trazer muito mais sobre ele, muito mais histórias e seus contos, e falar sobre livros, talvez comprar mais livros e trazer um unboxing deles pra vocês e mostrar pra vocês esse universo gigante do Lovecraft. Made in Heaven! Não é segredo pra ninguém que Lovecraft foi um dos escritores mais influentes que já existiu junto com Edgar Allan Poe. Eu já falei sobre isso no meu podcast e sobre em vários vídeos dele que ele já trouxe aqui no canal. Lovecraft revolucionou o gênero do horror, ficção científica e fantasia, trazendo um horror cósmico, um gênero onde ele mesmo criou. Gênero esse que influenciou até mesmo Stephen King, que fez uma das suas obras mais famosas, que é o Witch, a coisa que com certeza é inspirado e claramente é inspirado nos contos de H.P. Lovecraft. Here, take it. A gente vê isso porque o Witch ele é uma criatura cósmica que veio do espaço sideral e a gente não faz ideia de qual é a sua forma verdadeira e não consegue nem mesmo imaginar. No horror cósmico de Lovecraft, a gente acompanha pessoas comuns que têm vidas comuns, mas em algum momento das suas vidas elas acabam tendo contato direto com o horror cósmico, lutando, sobrevivendo, fugindo e até mesmo perdendo sua sanidade para esses monstros. O horror cósmico prova nada mais nada menos que nós humanos somos meras formigas comparado ao universo e as pessoas e os monstros que vivem nele. Monstros esses que existiram muito antes do mundo, muito antes do nosso tempo, quando o tempo ainda era jovem. Em Hora de Aventura é citado que existiam monstros que viviam antes mesmo do Big Bang, porque o Lovecraft fala em suas histórias que isso aconteceu. Antes de que hubiera tiempo, antes de que hubiera algo, solo había la nada. Y antes de que hubiera nada, había solo monstruos. Monstros esses que levam os sobreviventes e as pessoas e todo mundo à beira da loucura. Monstros esses que nossa mente não é capaz de imaginar. Tanto é que no livro eles são indescritíveis, ele coloca umas descrições que não fazem o mínimo sentido, e isso prova pra gente que são monstros que a nossa mente não consegue raciocinar. Esses monstros provavelmente são criados devido aos pesadelos que o H.P. tinha. Ele tinha uma doença onde toda vez que ele sonhava, ele só tinha pesadelos. Isso ajudou muito na criação de suas histórias e transformar ele num gênio que ele é hoje. Tanto é que o horror cósmico é um dos gêneros mais vendidos de hoje em dia, principalmente dada a influência de Lovecraft na literatura mundial. Até Stephen King disse que H.P. Lovecraft é o maior escritor do século XX, e realmente, eu tenho que concordar com ele. Ele é um dos maiores escritores do século XX e com certeza o mais influente da humanidade. Durante a vida, Lovecraft infelizmente não teve seu devido reconhecimento. Infelizmente ele faleceu pobre. Anos ou até mesmo séculos depois ele foi ter o seu devido reconhecimento, como ele tem hoje em dia. Hoje em dia ele é um dos escritores mais consagrados que a gente tem. E não é segredo pra ninguém que nas últimas décadas Lovecraft vem se tornando um monstro, um gênio da literatura. Tanto é que muita gente ama suas histórias, muita gente gosta da sua mitologia, e eu claramente sou um deles. A gente vê Lovecraft hoje em dia em todo lugar. A gente vê em Stranger Things, a gente vê em séries, filmes, músicas, jogos principalmente, e RPG também. Até mesmo o RPG do Selbit tem inspiração no Lovecraft. Por mais que não seja uma inspiração direta, claramente dá pra ver que tem inspiração sim em Lovecraft. Na sua infância, Lovecraft teve uma vida de luxo, ele viveu bem, morou em uma mansão por muitos anos. Mas após a morte de seu pai, ele acabou perdendo boa parte do seu dinheiro e acabou morando com a sua mãe, que não sabia muito bem lidar com as finanças, e ela infelizmente acabou morrendo bem jovem também. Lovecraft então teve que viver sua vida sozinho, ele, acostumado com a vida de luxo, se negava a trabalhar, o que levou ele às ruínas. Ele perdeu boa parte do seu dinheiro e acabou passando por problemas financeiros bem graves. Foi aí então que ele decidiu escrever histórias e levar suas histórias para as revistas pulp, que são revistas baratas de contos de terror. Em boa parte da sua vida, Lovecraft viveu como ghostwriter, e basicamente são escritores que não levam crédito por suas histórias e escrevem histórias normalmente bem curtas, que é bem comum da gente ver nos contos do Lovecraft. Normalmente são os contos de 5 páginas e olha lá. Cansado de viver em Rhode Island, na sua terra natal, Lovecraft acabou se mudando para Nova York e acabou se casando com Sonia, esposa essa que incrivelmente era judia.
já que Lovecraft ele era extremamente xenofóbico e racista. Assunto esse que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. E um pouco mais tarde, o Lovecraft acabou tendo seu próprio grupo de amigos e fãs. Por mais que não sejam muitos fãs, ele teve sim sua base de fã. Grupo esse onde eles trocavam ideias e teorias sobre o universo de Lovecraft. A gente pode encontrar diversas cartas do Lovecraft na internet mesmo. Graças a seu grupo, Lovecraft foi apresentado a Weird Tales. Weird Histórias Estranhas. A editora que Lovecraft trabalhou até o final das suas vidas. Realmente, essa editora foi a casa de Lovecraft, onde teve várias de suas histórias que ele escreveu como Ghost Rider republicadas, e finalmente ele ganhou os créditos. Nova York afetou muito a mentalidade e a vida de Lovecraft, principalmente sua vida financeira, já que lá o custo de vida é absurdamente caro até hoje, e Lovecraft, ele era pobre, não tinha muitas condições para viver lá. E principalmente afetou sua mentalidade por conta das pessoas que viviam lá, porque lá vive todo quanto é tipo de gente até hoje, e Lovecraft é extremamente racista e xenofóbico. Ele não aceitava trabalhar e nem ser menor que os outros. Coisa que ele não era, mas na cabeça dele qualquer coisa fazia ele ser menor que os outros. Problemas financeiros desses tão graves que ele teve que pedir ajuda para suas tias e voltar para sua cidade natal. Cidade essa onde ele escreveu diversos contos incríveis, como Na Montanha da Loucura e até mesmo Chamado de Cthulhu, que é a sua história mais famosa. Lovecraft morreu nessa cidade com câncer intestinal aos 46 anos de idade, o que é bem jovem. Para aquela época não era tanto. Não é segredo pra ninguém que Lovecraft era extremamente racista e ele falava isso abertamente. Em diversas de suas histórias a gente consegue ver descrições pejorativas de monstros e pessoas negras e de várias outras etnias. Mas como eu já falei no meu podcast e até mesmo aqui no canal, cabe ao leitor levar isso em consideração ou não. Cabe ao leitor ler ou não. Você que decide, cara, de verdade. Por mais que não dê pra gente separar a obra do artista nesse caso, tem vários outros casos que a gente pode, como Harry Potter e J.K. Rowling, mas aqui não tem como, porque é explícito o racismo. Mas isso não diminui e nem adiciona nas suas obras, isso cabe a você decidir, cara, porque, assim, se você não lê, na minha opinião, você vai estar perdendo um puta de um escritor muito foda, tá? Ele é um dos meus escritores favoritos, eu falo isso abertamente, mas não pelas suas ideologias, e muito menos pela sua pessoa, mas sim pelas histórias que ele criou, o universo que ele fez e seus monstros incríveis.